Olá, Israel vive a pior crise política doméstica da sua história. Sob intensa pressão popular, com 6 mil manifestantes nas ruas de Jerusalém e Tel Aviv, greve geral e revolta de militares do setor de alta tecnologia, pilares da sociedade israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recuou e adiou a votação de uma reforma do Poder Judiciário que ameaça a democracia em Israel. Netanyahu, o primeiro-ministro que governou o país por mais tempo, é alvo de 3 processos por corrupção. Não tem a menor autoridade moral para reformar a justiça, mas conseguiu formar um governo estável depois de várias eleições inconclusivas, tem 64 votos na Knesset, o parlamento israelense, de 120 deputados. A reforma daria ao parlamento o direito de rejeitar por maioria simples decisões da Suprema Corte e o direito de indicar juízes, inclusive os ministros da Suprema Corte, tirando os pesos e contrapesos da democracia israelense. Uma reforma já passou, proibindo o procurador-geral de declarar que o primeiro-ministro é incapaz de ocupar o cargo por causa dos processos a que responde. O fim da independência do Poder Judiciário é característica de regimes extremistas de direita, como na Hungria e na Polônia, e de esquerda, como na Venezuela. Na Argentina, o kirchnerismo quer processar e afastar ministros da Corte Suprema para livrar a vice-presidente Cristina Kirchner dos escândalos de corrupção. Cristina está condenada a 6 anos de prisão e proibida de exercer cargos públicos, mas cabe recurso. Desde a destruição do Estado de Israel histórico, da Israel bíblica, pelo imperador romano Tito no ano 70, o povo judeu vagou pelo mundo, foi perseguido, massacrado nas cruzadas e pela Inquisição, expulso de vários países e depois sofreu a tentativa de extermínio pela Alemanha nazista. Os massacres na Europa Oriental, no fim do século XIX, levaram o judeu austríaco Theodor Herzl a fundar o movimento sionista para criar uma pátria para o povo judeu. Em 2 de novembro de 1917, na Declaração de Balfour, uma carta enviada ao barão de Rothschild, líder da comunidade judaica no Reino Unido, o ministro do Exterior britânico Arthur James Balfour prometeu apoio à recriação do Estado de Israel no território histórico da Palestina, que ficou sob a administração britânica depois do colapso do Império Otomano no fim da Primeira Guerra Mundial. A Declaração de Balfour estimulou a imigração de judeus para a Palestina. Com a ascensão do nazifascismo no período entre guerras, aumentou a imigração para a região, o que deflagrou a Revolta Árabe de 1936 a 1939. O massacre de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando o povo judeu não tinha um exército nacional que o defendesse, levou à criação do Estado de Israel pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, quando o Estado de Israel é efetivamente instalado, em 14 de maio de 1948, começa esta guerra sem fim com os países árabes vizinhos invadiram Israel. Israel ganhou a guerra e ganhou, aliás, todas as guerras em que os árabes tentaram destruir o país. Israel foi fundada por judeus europeus que levaram para lá um modelo social-democrata baseado nos kibbutzim, comunidades que trabalhavam a terra coletivamente e tinham uma função militar. O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, governou Israel até 1977, quando a direita chegou ao poder com o partido Likud, sigla de Movimento Nacional Liberal. Primeiro-ministro Menachem Begin, conservador, fez a paz com o Egito em 1979, nunca mais houve guerras de Israel contra um grupo de países árabes. Há um dito popular no Oriente Médio que diz: não há guerra sem o Egito, que tem o maior exército do mundo árabe, nem paz sem a Síria. Então, como não houve nunca houve um acordo de paz com a Síria,
a paz no conflito árabe-israelense não veio até hoje, e isso se deve muito à questão palestina. Os trabalhistas mais empenhados em negociar a paz com os palestinos voltam ao poder de 1984 a 1986 e de 1992 a 1996, quando o primeiro-ministro Yitzhak Rabin aperta a mão do líder palestino Yasser Arafat no Jardim da Casa Branca, em 13 de setembro de 1993, e assina os acordos de Oslo com os palestinos e um tratado de paz com a Jordânia em 1994. O assassinato de Rabin por um extremista religioso israelense em novembro de 1995 é um duro golpe no processo de paz e leva à ascensão ao poder de Benjamin Netanyahu em 1996. Netanyahu, do Likud, que sempre tentou arrastar, prolongar as negociações enquanto ampliava a colonização dos territórios ocupados, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, com o objetivo de criar um fato consumado, a ampla colonização. Há mais de 500 mil colonos judeus hoje vivendo na Cisjordânia ocupada. A grande guinada histórica para a direita se dá com o fim do comunismo na Europa Oriental, inclusive na União Soviética, que deflagrou uma onda migratória de judeus conservadores e antissocialistas. Os trabalhistas voltaram ao governo de 99 a 2001 com Ehud Barak, que tentou um acordo de paz definitivo com os palestinos no fim do governo Bill Clinton nos Estados Unidos. Dizem que o líder palestino Yasser Arafat rejeitou a proposta porque esperava que no governo George W. Bush, que havia ganho a eleição, acreditava que os republicanos eram menos favoráveis a Israel do que o Partido Democrata dos Estados Unidos. Um erro grave. A última grande tentativa de negociar a paz foi de Ariel Sharon, um dos generais mais truculentos da história de Israel, acusado de vários crimes de guerra. Sharon sabia o valor da paz para consolidar a existência de Israel. Ele foi primeiro-ministro de 2001 a 2006, sofreu um acidente vascular cerebral. Depois veio Ehud Olmert, que governou até 2009, foi derrubado por escândalos de corrupção. Desde então, a política israelense é dominada por Netanyahu, que superou o fundador do Estado de Israel, Davi Ben-Gurion, para se tornar o primeiro-ministro que governou o país por mais tempo. E Netanyahu tem o apoio dos colonos dos territórios ocupados e da extrema-direita religiosa. Então, aí se explica a guinada, né? A questão dos colonos também contribui para a guinada israelense para a direita. Bibi, como ele é conhecido popularmente, Benjamin Bibi Netanyahu, desprezou o processo de paz com os palestinos, mas conseguiu estabelecer relações com o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, o Marrocos e o Sudão. Bibi deixou o governo por 1 ano e meio, de junho de 2021 a dezembro de 2022, e voltou à frente do governo mais extremista da história israelense, e está decidido a fazer tudo o que for preciso para se livrar dos processos por corrupção, com acusações de receber propina, fraude e quebra de confiança. No sábado, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, pediu publicamente o congelamento da reforma judiciária. Ele disse que os recrutas do serviço militar em Israel é obrigatório por 3 anos, não estão se apresentando para o treinamento. Parentes de militares estão nas ruas lutando contra a reforma. Oficiais se negam a servir a um exército que não seja de uma democracia, e militares da reserva, que são uma parte importante do aparato militar israelense, organizaram as manifestações. A demissão do ministro da Defesa deflagrou a maior onda de protestos da história do país, com centenas de milhares de pessoas nas ruas, greve geral, fechamento do aeroporto de Tel Aviv, a maior e mais rica cidade do país e da principal estrada de acesso à cidade. Além dos militares, o setor de alta tecnologia, da tecnologia de informação, responsável por cerca da metade das exportações israelenses, também se rebelou. Israel compete com o Vale do Silício nos Estados Unidos, tem o segundo maior número de startups,
as novas empresas de informática que trazem novas ideias. É o segundo maior número de startups depois dos Estados Unidos, e Israel tem o terceiro maior número de empresas cotadas na Bolsa Nasdaq, que negocia ações de empresas de alta tecnologia, depois dos Estados Unidos e da China. O setor de alta tecnologia está preocupado com a reforma, teme que a insegurança jurídica afaste os investidores e a capacidade de levantar capital para financiar o desenvolvimento das novas empresas. Ontem, Netanyahu adiou, tinha um pronunciamento previsto, como aliás eu falei no meu comentário de ontem, esperava-se que ele fizesse um pronunciamento pela manhã, mas ele foi retardando, fez mais tarde, no início da noite, anunciou o adiamento da votação da reforma, que, de acordo com outros membros da coalizão de extrema-direita, pode ser votada daqui a um mês, depois do recesso de Páscoa, Pessah para os judeus, que termina em 30 de abril. Bibi Netanyahu não desistiu, está tentando ganhar tempo, mas com tamanha mobilização da opinião pública, que não vai recuar, é mais provável que a reforma seja enterrada definitivamente. O líder da oposição, Yair Lapid, acusou o chefe de governo de destruir o Estado de Israel. Em entrevista ao vivo para a revista norte-americana Foreign Policy, o ex-primeiro-ministro Ehud Barak previu que Netanyahu vai dobrar a aposta, insistir na reforma e cair no final. O que está em jogo é o futuro de Israel, se será o Estado moderno, secularista e democrático, sonhado por seus fundadores, um oásis da democracia liberal no Oriente Médio, ou se será mais um país dominado por um ultranacionalismo religioso que pretende expulsar todos os árabes, cerca de 20% da população israelense, e criar uma sociedade exclusivista. No México, a Suprema Corte suspendeu liminarmente parte da reforma do governo que tirava dinheiro e poderes do Instituto Nacional Eleitoral, o órgão encarregado de organizar e fiscalizar as eleições, de que o presidente Andrés Manuel López Obrador desconfia desde que perdeu a eleição de 2006 por menos de 1% dos votos. A decisão final deve sair antes das eleições parlamentares e presidencial de 2024. O Partido Nacional da Escócia, que luta pela independência do país, elegeu um novo líder. Humza Yousaf, de origem indo-paquistanesa, será o novo primeiro-ministro da Escócia, em substituição a Nicola Sturgeon, que pediu demissão em fevereiro. Assim, na era pós-imperial, o Reino Unido e a Escócia têm chefes de governo de origem no subcontinente indiano. O príncipe Harry e o cantor Elton John estiveram ontem no Superior Tribunal de Justiça do Reino Unido, num processo que movem contra a empresa responsável pelo jornal sensacionalista The Daily Mail, Correio Diário, mais conhecido como Daily Hell, Inferno Diário, sob acusação de atividade criminosa abominável e grave violação da privacidade para conseguir fofocas de celebridades. As alegações incluem instalar instrumentos de escuta em casas e carros de vítimas, grampear telefones e pagar a polícia para receber informações. As atrizes Elizabeth Hurley e Sadie Frost também participam da causa. O príncipe Harry, duque de Sussex, que está brigado com a família real, fez uma série de documentários fazendo de vítima, também processa as empresas do Daily Mirror e a empresa de jornais do magnata da mídia australiano naturalizado americano Rupert Murdoch. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau.